Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho a respeito de arranjo simples e combinação simples. São duas ferramentas muito importantes de contagem que a gente vai ter da análise combinatória. Espero que vocês gostem. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, para a gente fazer o canal crescer e mais pessoas terem acesso a conteúdos de matemática. Grande abraço a vocês e bora pro vídeo. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai trocar uma ideia a respeito dos arranjos simples e das combinações simples. Vamos ver como é que são as diferenças desses dois tipos de agrupamento que são super importantes na nossa análise combinatória. Então, começando pelos arranjos simples. Vamos lá. O que são arranjos simples? Arranjos simples são agrupamentos de elementos que não se repetem e diferem entre si pela ordem e pela natureza dos seus elementos. Ok? Bom, nada melhor do que a gente partir para um exemplo para a gente poder entender como é que funciona os arranjos, né? Então vamos lá. Por exemplo, numa sala com 10 alunos, de quantas maneiras podemos formar uma comissão com 3 pessoas para ocupar os seguintes cargos: cargo de presidente, cargo de vice-presidente e cargo de tesoureiro. São 3 cargos diferentes, ok? Então é o seguinte, vamos falar que esses alunos, vamos nomear esses alunos aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 alunos, ok? O que a gente quer fazer? A gente quer escolher entre esses 10 alunos um presidente, um vice-presidente e um tesoureiro. Então, pegando um gancho lá no nosso princípio fundamental da contagem, a gente vai ter que dividir isso daqui em 3 etapas: a escolha do presidente, a escolha do vice-presidente e a escolha do tesoureiro. Ok? Bom, são 10 alunos, esses 10 alunos podem ocupar qualquer um dos cargos. Então, a gente poderia ter, por exemplo, uma das maneiras da gente fazer essa comissão seria escolher, por exemplo, vamos fazer aqui alguns exemplos. A gente poderia, por exemplo, escolher o aluno A para presidente, um aluno B para vice-presidente e um aluno C para tesoureiro. Essa daqui seria uma das possíveis comissões, ok? Bom, se a gente tirar, por exemplo, o aluno A e substituir esse aluno A por um aluno D, por exemplo, assim, ó, presidente, o aluno D, vice-presidente, o aluno B e tesoureiro, um aluno C, essa comissão aqui, ó, e essa comissão aqui, elas são comissões diferentes? Elas são comissões diferentes. Ó, essas duas comissões aqui, elas são diferentes, por quê? Porque eu tirei um aluno e substituí por outro. Eu alterei o que aqui? Eu alterei a natureza dos elementos. Ó, essas duas comissões são diferentes pela natureza dos elementos, porque eu substituí um elemento pelo outro. Então, o que difere esse grupo desse aqui, ó, é a natureza dos elementos. Agora, e se eu fizer isso daqui, ó, eu tenho aqui a nossa primeira comissão, a ABC. Se eu inverter a posição entre o A e o B aqui, ó, vou passar o B para a esquerda e o A para a direita. E ficaria assim, ó, B como presidente, A como vice-presidente e C como tesoureiro. Essas duas comissões aqui, ó, elas são iguais ou elas são diferentes? Elas são diferentes, porque aqui o A, ele era presidente, e aqui agora o A virou vice-presidente. É uma outra situação. Aqui o B era vice-presidente, aqui o B se tornou presidente. Então, essas duas comissões são diferentes? Sim. Elas são diferentes em que sentido? Bom, se eu mudei a ordem e fez diferença, é porque essas duas comissões, esses dois grupos, se diferem pela ordem dos elementos. Então, perceba que para a gente caracterizar isso aqui como sendo um probleminha de arranjo, a gente tem que pensar na seguinte forma: os grupos precisam ser diferentes um do outro pela natureza dos elementos, pela ordem dos elementos, e não pode haver repetição de elementos. Então, esse problema é um clássico problema de arranjo simples. Como é que a gente faria para resolver esse exercício? Super fácil. De quantas maneiras a gente pode pegar entre os 10 alunos e escolher o presidente? São 10 possibilidades. Depois que eu escolho o presidente, de quantas maneiras diferentes eu escolho o vice-presidente? 9 possibilidades. De quantas maneiras diferentes a gente pode escolher agora o tesoureiro?
8 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo, para a gente multiplicar aqui, a gente vai descobrir a quantidade total de comissões. Isso aqui vai dar exatamente 720 comissões. Percebeu que a gente consegue resolver esse problema usando o princípio multiplicativo. E se a gente quisesse resolver isso aqui por meio do arranjo simples? Super fácil. O que a gente quer fazer? A gente quer pegar 10 alunos, agrupar esses 10 alunos de 3 em 3. Não há repetição de alunos. A ordem é importante, a natureza é importante. Então, de quantas maneiras diferentes a gente pode fazer isso? A gente vai fazer o arranjo de 10 tomados 3 a 3. Como é que a gente desenvolve o chamado arranjo de 10 tomados 3 a 3? Basta pegar o 10 e desenvolver ele 3 vezes, ou seja, fazer 10 vezes 9 vezes 8. Então, esse 3 aqui é a quantidade de fatores que a gente tem aqui que multiplicar, tá vendo? Então, pegar o 10 e desenvolver ele 3 vezes significa pegar o 10 e multiplicar por 10 por 9 por 8. Então, isso aqui vai dar, obviamente, 720, ok? Beleza. Como é que funcionam as combinações simples? Vamos ver a definição. Combinações simples são agrupamentos de elementos que não se repetem e se diferem entre si apenas pela natureza dos seus elementos. Tá vendo a diferença de combinação com arranjo? Arranjo, os agrupamentos se diferenciavam pela ordem e pela natureza. Aqui é só pela natureza. Vamos ver como é que vai ser a questão da diferença. Ó. Então vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Numa sala de aula com 10 alunos, de quantas maneiras podemos formar uma comissão com 3 pessoas para ocupar cargos idênticos? Perceba que esse probleminha é um pouco diferente do anterior, porque antes a gente tinha 3 cargos distintos, né? Era presidente, vice-presidente e tesoureiro. Aqui os 3 cargos são iguais. Isso vai gerar uma diferença. Então, primeiramente, vamos chamar os alunos aqui, ó, de A, B, C, D, E, F, G, H e J, né? 10 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Bom, uma das maneiras que a gente teria para escolher essa nossa comissão seria, por exemplo, escolher o aluno A, o aluno B e o aluno C. Tá vendo? Escolho primeiro o A, depois o B, depois o C. Essa é uma das maneiras que a gente tem para montar essa comissão de 3 alunos. Isso aqui é uma possibilidade. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou tirar o aluno B e vou substituir esse aluno B pelo aluno F, por exemplo. Então ficaria assim, ó, escolhi primeiro o A, depois escolhi o F, depois escolhi o C. A pergunta é, essas duas comissões formadas aqui, ó, são iguais ou são diferentes? Elas são diferentes, né, pessoal? Por quê? Porque aqui eu substituí o aluno B pelo aluno F. Então, essas duas comissões são diferentes. Ó, o que eu alterei nesses dois grupos? A natureza dos elementos. Então, realmente, esse grupo e esse grupo são diferentes pela natureza, porque a gente tirou um elemento e substituiu por outro. Ficou uma comissão diferente. Agora, imagine que a gente tem essa situação aqui, ó. A comissão ABC, e agora eu vou inverter a minha ordem de escolha da seguinte maneira. Eu vou colocar agora aqui C e aqui B. Então, isso aqui é uma comissão ABC e esse aqui é uma comissão ACB. A minha pergunta é, essas duas comissões aqui, ó, elas são iguais ou elas são diferentes? Essas duas comissões são iguais, porque como os cargos são iguais, a ordem de escolha para preencher essa comissão não vai fazer diferença nenhuma. Então, escolher primeiro o A, depois escolher o B, depois escolher o C, como nesse caso aqui, não vai fazer nenhuma diferença se a gente escolher primeiro o A, depois o C, depois o B. Por quê? Porque os cargos são iguais, então a ordem de escolha para o preenchimento desses cargos não vai fazer diferença nenhuma. Então, nesse caso aqui, perceba que a ordem aqui, ó, ela não fez esse grupo de cima ficar diferente desse grupo de baixo. Então, isso aqui é uma maneira muito interessante da gente caracterizar as combinações. Faz uma situação, troca de posição a ordem. Se não fizer diferença nenhuma, a gente está diante de um probleminha de combinação. Tá? Então, como é que a gente faria para resolver esse problema? Simples, ó. A gente então tem que escolher 3 alunos para compor essa comissão. De quantas maneiras diferentes a gente pode escolher o primeiro aluno? 10 maneiras diferentes.
Escolhi o primeiro. De quantas maneiras a gente pode escolher o segundo? 9. Escolhi os dois primeiros. De quantas maneiras a gente pode escolher o terceiro? 8. E aí a gente multiplica. Só que se a gente fizer esse produto, a gente está levando em conta que, por exemplo, essa comissão aqui, ó, A, B, C, e essa comissão aqui, ó, B, A, C, elas são diferentes, porque quando a gente faz o princípio multiplicativo, a gente leva em conta a ordem, né? Então a gente precisa desconsiderar essas trocas de posição entre esses elementos que foram escolhidos aqui para compor essa comissão. Como a gente tem uma comissão de 3 elementos, a gente precisa desconsiderar essas trocas de posição entre esses 3 elementos. Então, para fazer isso, como é que a gente faz? A gente pega isso aqui e divide por 3 fatorial. O que significa pegar esse 10 vezes 9 vezes 8 e dividir por 3 fatorial? Nesse momento, eu estou desconsiderando todas as trocas de posição entre os elementos que compõem essa comissão. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, com esses 3 alunos, A, B e C, a gente poderia montar quantas sequências possíveis? Olha só. A, B, C, A, C, B. B, A, C, B, C, A. C, A, B, C, B, A. Perceba que essas comissões aqui, apesar delas terem ordens diferentes, todas essas comissões aqui, elas são idênticas. Tudo isso daqui foi contado quando você faz 10 vezes 9 vezes 8. Tudo isso aqui foi contado. Para a gente desconsiderar essas contagens indevidas, para desconsiderar a questão da ordem, a gente vai e divide por 3 fatorial, que é justamente para a gente contar isso aqui uma vez só. 3 fatorial dá 6, exatamente isso aqui, ó. Então, o total de maneiras que a gente tem para montar essa comissão seria 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 fatorial. Isso daqui, pessoal, vai dar 720, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai dar 120 comissões. E como é que a gente faria isso utilizando a expressão da combinação? Bom, a gente tem 10 alunos e a gente quer combinar esses alunos 3 a 3, ou seja, a ordem não vai importar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma combinação de 10 tomados 3 a 3. E como desenvolver uma combinação de 10 3 a 3? Bom, combinação de 10 3 a 3, basta pegar o 10 e desenvolver 3 vezes, ou seja, vai fazer 10 vezes 9 vezes 8, tá vendo? São 3 fatores, e dividir esse resultado por 3 fatorial. A diferença entre o arranjo e a combinação é exatamente essa. Para a gente desconsiderar a importância da ordem, a gente pega a expressão do arranjo e divide pelo fatorial aqui, ó. Isso aqui vai dar 120 comissões. Percebeu que nessa situação a ordem não era importante, né? Beleza. Vamos fazer 2 exercícios para a gente poder entender mais um pouquinho a fundo essa ideia. Para mostrar aos seus clientes alguns produtos que vende, um comerciante reservou um espaço em sua vitrine para colocar exatamente 3 latas de refrigerante lado a lado. Ele vende 6 tipos de refrigerante. De quantas maneiras distintas ele pode expor esses refrigerantes na vitrine? Bom, então ele tem 6 tipos de refrigerante. Então vamos colocar aqui, ó. Quais seriam esses tipos? Ó? A, B, C, D, E e F. Ó. 6 tipos. E aí a gente quer posicionar esses refrigerantes, escolher 3 deles e posicionar na vitrine. Então, por exemplo, escolher o A, o B e o C seria uma das maneiras de posicionar esses refrigerantes na vitrine, né? Se a gente, por exemplo, trocar o B com o A, essa daqui seria uma maneira igual ou seria uma maneira diferente de expor esses refrigerantes na vitrine? Diferente, né, pessoal? Pensa na situação de você tirar uma foto. Quando a gente tirar uma foto com os refrigerantes nessa posição, vai dar uma foto diferente dos refrigerantes nessa posição. Então, você viu que a gente inverteu a ordem e fez diferença? Então, esse grupo se difere desse pela ordem dos elementos. E mais, se a gente, por exemplo, pegar aqui, ó, A, B, C. Se a gente tira um refrigerante e substitui por outro, por exemplo, vou tirar o refrigerante C. Assim, ó, A, B, F. Esses dois aqui são diferentes pela natureza dos seus elementos. Ok? Então a gente viu que a gente não vai repetir refrigerante.
a ordem é importante, a natureza é importante. A gente está diante de um problema de quê? De arranjo. Então, de quantas maneiras diferentes a gente pode organizar essa nossa vitrine? É só a gente pegar os 6 refrigerantes e agrupar esses refrigerantes de 3 em 3, ou seja, fazer um arranjo de 6 tomados 3 a 3. E o que é fazer um arranjo de 6, 3 a 3? É pegar os 6 e desenvolver 3 vezes, ou seja, fazer 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 dá 30, vezes 4, 120 maneiras. Essa é a quantidade de formas diferentes de posicionar esses refrigerantes na vitrine. Letra C. Ok? Outra questãozinha. Numa Câmara de Vereadores, trabalham 6 vereadores do partido A, 5 vereadores do partido B, 4 vereadores do partido C. O número de comissões de 7 vereadores que podem ser formadas, devendo cada uma dessas comissões ter 3 vereadores do partido A, 2 vereadores do partido B e 2 vereadores do partido C, é igual a... Beleza. Bom, então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: nessa comissão de 7 vereadores, a gente quer que participe dessa comissão vereadores do partido A, na verdade são 3, então ó, são 3 vereadores do partido A, 3 vereadores do partido A, serão 2 vereadores do partido B e serão 2 vereadores do partido C, ok? Bom, o nosso partido A, ele tem 6 vereadores e a gente precisa escolher desses 6, 3 vereadores para colocar aqui, ó. Supondo que os vereadores lá do partido A seriam vereador 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? A gente precisa desses 6 escolher 3 para colocar aqui, ó. Se eu escolher, por exemplo, o vereador 1, o 2 e o 3, é uma maneira da gente escolher 3 para colocar aqui, né? E se a gente escolher, por exemplo, o vereador 2, 1, 3, é uma maneira diferente da gente escolher 3 vereadores para colocar aqui? Não. Então você viu que daqui para cá a gente mudou a ordem e não aconteceu nada. Então a gente está diante de um probleminha de combinação. Entendeu? Então, de quantas maneiras diferentes a gente pode escolher entre 6 vereadores do partido A, escolher 3 para colocar aqui, ó. Combinação de 6 tomados 3 a 3. Ok? Bom, o nosso partido B, ele tem 5 vereadores, ó. O nosso partido B, ele tem 5 vereadores. Sei lá, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso escolher 2 desses 5 para colocar aqui. Se eu escolher, por exemplo, o vereador 2 e o vereador 3, é uma maneira. Se a gente escolher, por exemplo, o 3 e o 2, é uma maneira diferente? Não é. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso escolher 2 vereadores entre os 5 lá do partido B? Combinação de 5 tomados 2 a 2. É combinação porque a ordem não vai fazer diferença nenhuma, né? E por último, o nosso partido C, ele tem 4 vereadores, ó. Ó o partido C, ó. 1, 2, 3 e 4. E eu preciso escolher 2 do partido C para colocar aqui, ó, na comissão. Pelo mesmo motivo, né, pessoal? Por exemplo, só para ilustrar, se eu escolher primeiro o 1, depois o 2, escolher o 2 e depois o 1, essas duas formas de escolher 2 vereadores do partido C é exatamente a mesma. Então, para a gente descobrir o total de maneiras que a gente pode fazer isso, a gente tem 4 para escolher 2. Combinação de 4 tomados 2 a 2. Perceba aqui que a gente dividiu esse nosso problema em 3 etapas. A escolha do vereador do partido A, a escolha do vereador do partido B, a escolha do vereador do partido C. Então, pelo princípio multiplicativo, basta a gente multiplicar essas combinações que a gente vai ter o total de maneiras. Ok? Vamos fazer a continha? O que significa a combinação de 6, 3 a 3? Vamos pegar o 6, vamos desenvolver o 6 3 vezes e vamos dividir o resultado por 3 fatorial. O que significa combinação de 5, 2 a 2? Vamos pegar o 5 e desenvolver 2 vezes e vamos dividir por 2 fatorial. O que significa fazer uma combinação de 4, 2 a 2? É pegar o 4 e desenvolver ele 2 vezes e dividir por 2 fatorial. Ok? Bom, agora, o que a gente pode fazer? 3 fatorial, pessoal, é 6. Então, isso aqui é 6, cancela com esse 6. Então, aqui vai ficar 20. 2 fatorial é 2. Então, esse aqui vai cancelar com esse. Aqui vai ficar 2. Então, essa segundo fator aqui dá 10. 2 fatorial aqui vai cortar, que esse aqui vai ficar 2. Então, aqui vai ficar 6.
Portanto, pelo princípio multiplicativo, 20 vezes 10, 200. 200 vezes 6, 1.200 maneiras diferentes. Muito interessante essa questãozinha, né? Letra D de dado. Abraço, gente. Valeu.